Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro, novamente estamos aqui para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros. Obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Então vamos iniciar o nosso estudo. Estamos no capítulo 7 do livro Os Mensageiros. O título do capítulo é A Queda de Otávio. E nós estávamos conversando no último programa sobre o relato, não é, da vida pessoal de o que Otávio está fazendo para o André Luiz e para o Vicente. E nós vimos que ele não, né, nessa encarnação como médium, o casamento não faria parte do plano. Ele teria que receber 6 órfãos depois dos 20 anos, quer dizer, bem novo. Ele teria que cuidar desses ex-órfãos, não é? E ele também não poderia ter tempo para viver assim em sociedade, estar em contato com muitas pessoas, porque ele diz assim: era possível que o carinho de outros não amolecessem a minha fibra de realização. Então ele não podia se distrair com nada. Ele tinha que cuidar das crianças, era de casa em casa, dormir, trabalhar e cuidar da casa. Porque ele não poderia se distrair com outras coisas. Ele tinha que ter uma impessoalidade do serviço. Então, tudo tinha que ser a partir dele. Ele não poderia estar sob a influência de quem quer que seja. E a gente lembrou e trouxe aqui no programa passado a história parecida de Allan Kardec. Parecida no sentido de que Kardec tinha que preservar as comunicações espíritas e ele não podia estar na mão de ninguém, porque ele tinha que colocar na revista espírita o que ele quisesse colocar. Por que a gente trouxe essa lembrança? No livro Obras Póstumas, capítulo 12, não é? Da segunda parte, Kardec vai falar que ele, quando ele precisou e pensou em editar a revista espírita, a revista de estudos psicológicos, ele não tinha dinheiro. Então ele perguntou aos espíritos, não é, lá na casa do senhor Defoe, a médium era Hermance Defoe, ele pergunta ao espírito se ele poderia começar essa tarefa de publicar uma revista de estudos psicológicos. E o espírito diz que sim. E aí ele procura uma pessoa chamada Sr. Tidman. No programa passado eu não lembrei o nome dele, mas aí eu procurei na revista, no livro Obras Póstumas, e vi que o nome do senhor era esse. O Sr. Tidman se recusou a ajudá-lo financeiramente. E aí, depois, ele, com a ajuda dos espíritos, ele consegue publicar a revista, o primeiro número da revista, e aí ele reconhece, ele coloca isso, né, em Obras Póstumas, nesse capítulo, a revista espírita, ele reconhece que foi a melhor coisa que aconteceu, porque ele, sem a interferência, sem a ajuda financeira de quem quer que fosse, ele conseguiu manter uma fidelidade na revista espírita. O nosso amigo aqui, o Otávio, se ele tivesse contato com outras pessoas, essas pessoas poderiam influenciar ele na tarefa mediúnica. Por isso ele tinha que estar ocupado com as crianças, não é? Então agora nós vamos começar a ler
da linha, lembrando que nós estamos no parágrafo 16, é um parágrafo bem longo. Nós vamos ler em algumas edições a partir da linha 44. Isso. 44ª linha. A minha edição, que é diferente da do Marco, é mais nova, é da 34ª linha, né? Linha 34. Então vamos lá. Mais tarde, então, com o correr dos anos de edificação, me enviariam de nosso lar socorros materiais cada vez maiores, à medida que fosse testemunhando renúncia de mim mesmo, desprendimento de posses efêmeras, desinteresse pela remuneração dos sentidos, de maneira a intensificar progressivamente a semeadura de amor confiada às minhas mãos. Então ele ia ter sacrifício no começo, mas depois do sacrifício viria a ajuda do mundo espiritual. Isso lembra para nós aquela parábola de Jesus dos talentos, né? A parábola dos talentos, em que a pessoa escondeu o talento e recebeu um talento, escondeu e o Senhor o puniu, tirando dele o que ele já tinha. Então, a questão do talento, o que ele está dizendo aqui é muito interessante em dois sentidos. Nós temos ajuda com relação ao socorro material, sim. A nossa prece, a nossa oração, também ela pode ser pedida nesse sentido. Senhor Jesus, gostaria tanto, precisava tanto do emprego, ele já sabe. Mas a questão da oração é nós nos curvarmos à sabedoria e à superioridade de Jesus. Reconhecer isso, essa é a questão da oração. Então o socorro material vem sim. Nós temos, por exemplo, no livro Ação e Reação, bem especificado no capítulo 16, intitulado Débito Aliviado, que é a história do Adelino Correia, que ele, numa encarnação anterior, ele foi um parricida, ele matou o pai. E se arrepende, né, realmente de coração, e vem os resgates. Nessa encarnação, ele tem toda uma dificuldade de saúde e tudo mais. Resumindo a história, a esposa o abandona, ele tem que criar os filhos sozinhos, e ele é uma pessoa de bem, ele ajuda muita gente com toda a dificuldade. O talento que ele recebeu, ele está multiplicando. E aí os espíritos pedem, alguns espíritos, aqui, por exemplo, quando você ajuda alguém aqui, tem alguém desencarnado que gosta desse alguém que você ajudou. Automaticamente, né, você está, como é que é, Teresa? Que é a boca do meu filho, a doça? Beija. A minha adoça. A minha adoça. Não é isso? É o que está acontecendo. E aí esses espíritos que ficam gratos a ele, ao Adelino, pedem aos espíritos superiores, no caso aqui vai ser o Silas, o livro Ação e Reação, que o ajudem também financeiramente. E aí o Silas fala, vamos providenciar sim, pode deixar. A gente já está providenciando e vai orientar ele um bom trabalho, remuneração, porque ele precisa, e ele está usando o talento dele. Eu só ler lá o capítulo do Adelino, é excelente. Tem também um exemplo também de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco, quando começou o trabalho da Mansão do Caminho, coitado, não tinha absolutamente nada. Começou a Mansão do Caminho, quem quiser saber, vê na internet, a maravilha que é aquilo lá. Começou lá em Salvador, um barracão, uma casa lá alugada, uma coisa bem assim, mas os espíritos orientaram que ele começasse. Ele começa aí, tem o filme que foi feito sobre ele, muito bom também, né? O filme sobre o Divaldo, esqueci agora de ver o título, né? Mas vi um filme sobre ele que foi feito há pouco tempo e tem na internet, tem hoje. Então ele começa o trabalho da Mansão do Caminho ali, sem recurso nenhum, mas o recurso vinha, que é o que ele mesmo fala em algumas palestras. Quando é o trabalho do bem, a ajuda vem. Não precisa a gente se comprometer politicamente com ninguém. Como diz aí o exemplo que a Teresa leu de Kardec, do próprio Kardec, para editar a Revista Espírita com toda a dificuldade, e foi um sucesso, porque os espíritos estavam orientando, e os espíritos orientam. Kardec também, nessa questão dessa ajuda material, no livro Obras Póstumas, né, no mesmo livro que a gente citou sobre a Revista Espírita, só que agora no capítulo 3. No capítulo 3 é intitulado Meu Guia Espiritual. Allan Kardec vai contar para a gente, nesse capítulo,
como é que ele soube quem era o amigo espiritual dele? Porque ele estava em casa, ele morava nessa época na Rua dos Mártires, número 8. E ele começou a sentir batidas, e ele procurou para tudo que é lado e não entendia por que tanta batida, ele estava trabalhando. E aí ele foi numa reunião na casa do senhor Bodin, que tinha as duas meninas, a Caroline e a... Acho que era a Margarite, não, Margarite? as Bodin, as irmãs Bodin. Ah, tá. Uma era a Caroline e a outra eu acho que era a Margarida. Uma delas recebeu o guia espiritual dele. E aí ele pergunta assim: meu espírito familiar, quem quer que sejas, agradeço por me teres vindo visitar. Poderias me dizer quem és? Resposta: para ti chamar-me-ei a verdade. Todos os meses, durante 1/4 de hora, estarei aqui à tua disposição. Então, uma das meninas Bodin recebia o espírito de verdade, não é? E ele, toda semana, 15 minutos, ele conversava com o espírito de verdade. E numa dessas conversas, ele pergunta várias coisas, né? Numa outra reunião, no dia 9 de abril de 56, porque a primeira reunião foi 25 de março. Um mês depois, ele foi numa outra reunião e ele perguntou sobre isso que a gente está falando, dos recursos materiais. Ele pergunta assim: disseste que serás para mim um guia, que me ajudará e protegerá. Compreendo essa proteção e o seu objetivo dentro de uma certa ordem de coisas. Mas poderias dizer-me se essa proteção também alcança as coisas materiais da vida? Então Kardec quer saber do espírito de verdade. Se ele também, sabe, claro que moralmente ele já sabia, mas se no aspecto material da vida, se o espírito de verdade ia ajudar ele, já que era o guia espiritual dele. Resposta: nesse mundo, a vida material deve ser levada em muita conta. Não te ajudar a viver seria não te amar. Não te amar. E aí Kardec coloca uma observação: a proteção desse espírito, cuja superioridade eu então estava longe de imaginar, jamais de fato me faltou. Isso aqui é antes da publicação do Livro dos Espíritos, é 856. A sua solicitude e a dos espíritos bons que agiam sob as suas ordens se manifestou em todas as circunstâncias da minha vida, quer para me remover de dificuldades materiais, quer para me facilitar a execução dos meus trabalhos, quer, enfim, para me preservar dos efeitos da malevolência dos meus antagonistas, que foram sempre reduzidos à impotência. Se as tribulações inerentes à missão que me cumpria desempenhar não me puderam ser evitadas, foram sempre suavizadas e largamente compensadas por muitas satisfações morais gratíssimas. Então, como o Marco leu ali os exemplos, né, do Adelino Correia, falou do exemplo do Divaldo, o nosso amigo aqui do nosso capítulo 7, o nosso amigo Otávio, se ele soubesse perseverar nisso que a gente leu, se ele não fosse apegado às coisas materiais, se ele não, né, como é que diz, se ele não tivesse, se ele renunciasse, não é, como ele coloca aqui, renúncia de si mesmo, se ele soubesse intensificar a semeadura de amor no coração dos outros, os recursos materiais iriam chegar aos poucos. É como disse o Silas aqui no livro Ação e Reação, do exemplo do Adelino que ele fala, que a gente comentou. Ele disse assim: Adelino permanece na rede de simpatia fraternal que teceu para o asilo de si mesmo. Então, esse permanecer na rede de simpatia fraternal é fazer o bem. Mas o problema é o sacrifício que tem que fazer, né? As renúncias, né?
É isso, mas é difícil, mas vem a recompensa. E outra coisa, a gente vendo, analisando aqui essa situação, a gente vê que a nossa programação reencarnatória, ela não é fechada. A gente não é robô, a gente tem livre-arbítrio. Ele, dependendo do comportamento, iria acontecer certas coisas. No comportamento bom, viria muita ajuda. O comportamento equivocado, viriam outras ajudas. Outro tipo de ajuda, não, de consequências. Então, a nossa encarnação, ela é como se fosse... Tem gente que diz que é como uma teia. Tem pessoas que dizem que é como uma estrada. Lá na nossa casa, a gente costuma dizer que é uma estrada. Mas a estrada tem desvios. E como nós temos o nosso livre-arbítrio, a gente pode pegar um desvio ou outro. E é o que a gente faz. Porque, infelizmente, a maioria de nós aqui na Terra somos ainda espíritos não completistas. Somos espíritos que não cumprimos a nossa programação integral. Então, a gente nota que com o que ele está dizendo e com o que ele vai mostrar, porque a gente já sabe que ele não cumpriu nada que prometeu. Por isso, o título do capítulo é A Queda, de Otávio. Então, ele tomou caminhos que não deveria ter tomado, mas estavam dentro da programação. Porque, um exemplo, se o Otávio não tivesse que encontrar, vamos supor, uma pessoa que ele gostasse muito, mas ele é encarnado no Brasil, essa pessoa é reencarnada no planeta Marte, ele nunca vai poder encontrar com ela na encarnação. Não vamos botar nem em Marte, vamos botar na África, numa tribo de canibais. Como é que ele, pobre no Brasil, vai encontrar... Porque essa pessoa que ele gostaria não está na estrada nem nos desvios. Mas existem pessoas e situações que a gente pode encontrar no desvio. Deu para entender um pouquinho assim o que a gente está querendo dizer? Ninguém tem uma programação totalmente fechada. Porque o que a Tereza está colocando é que a programação para o Adelino foi feita para ele tirar 10. É a estrada que a gente coloca, já lá no centro a gente gosta de falar assim, Marco Aurélio gosta de avisar a gente, é muito bom. A estrada, toda a estrada que o carro anda, não tem tem as beiradas da estrada, que são as margens, né, aquela linha contínua, e tem o pontilhado no meio. A nossa encarnação, ela é preparada para a gente tirar o 10. Ela foi preparada, tanto que ele descreve aqui, e isso acontece com todos nós. No caso dele, mediunidade, pode não ser, mas é preparada o máximo possível, da melhor maneira possível. Aí, como a Teresa está colocando, tem o 10, a gente reencarna ali, no pontilhado. Até determinada idade a gente está ali, mas a gente não está aprovado ainda, o livre-arbítrio não começou, né? E quando o livre-arbítrio começa a se exercitar, depois da aborrecência, que é da adolescência, vamos dizer assim, aí começam os desvios, porque é o nosso livre-arbítrio. Aí a gente encontra, na linha pontilhada tem que fazer isso. A gente, não, isso eu não faço, eu pulo, aí já desviei. Aí começa os desvios para lá, que é o nosso livre-arbítrio, na nossa inferioridade. Certo? Agora, o que tem que acontecer está naquela margem, é o que a Teresa falou, está na margem de erro da nossa estrada. O que não tem que acontecer está fora daquela linha contínua, depois da margem. Isso não vai. Por exemplo, se eu não tiver que ficar rico, enricar, for fora da margem da estrada, eu posso fazer de tudo, jogar na Mega Sena, loto, todo dia, eu não vou vai ficar ganhar rico. O dinheiro e o dinheiro vai desaparecer. Ou então o dinheiro ganha e você desaparece. Não fica. Então não está na programação. Né? Então são as programações da nossa vida, tudo é relativo. E aí, no parágrafo 17, ele continua: tudo combinado, voltei. Não só prometendo fidelidade aos meus instrutores, como também hipotecando a certeza do meu devotamento às 6 entidades amigas, a quem muito devo até agora. Quer dizer, ele já devia, e com o comportamento dele, ele está devendo mais ainda, ele aumentou mais. A gente estava relendo aqui para para estudar aqui com vocês, e aí, pelo menos assim, ele falou assim, que muito devo até agora.
ele já desencarnou. Imagina ele reencontrar com esse povo dessa entidade, vai falar o quê? E eu não quero ver nada não, com desencarnar, a gente brinca lá no centro que eu vou apagar a luz, ficar no escurinho. Tem gente que diz lá no centro que não vai pagar a conta da Light, não. Pra poder não ver nada. Pra poder não ver nada, não encontrar porque ninguém. Porque ele prometeu, ele fez e tal, e tá dizendo aqui, ó. Eram benfeitores. E aí, Tereza, porque você não aceitar o inimigo é uma coisa, agora não aceitar o amigo, minha nossa, isso dói demais. Nossa Senhora, porque a gente pode, é o que a Tereza falou, a gente pode prometer agora porque foi nosso inimigo, que a gente fez mal, fez mal a gente promete, esse benfeitor, misericórdia, se bem que Jesus pediu para amar o inimigo. Sim. Mas esse benfeitor, e aí, como é que a gente vai olhar aquilo que a gente leu no Livro dos Espíritos, que o Santo Agostinho pede para a gente sempre pensar que nós temos os nossos anjos guardiões ao nosso lado. E muitos deles estão ali lutando. Olha, é só a gente fazer uma analogia com educar uma criança pirracenta. A gente fala 10 vezes, a criatura não faz, não obedece. É isso que os espíritos sentem com a gente, porque eles chegam no ouvido da gente, intuem. A gente pode não ser médio audiente, mas a gente é intuído. Nisso que todo mundo é médio. É intuído. E não vou fazer assim. Aí o espírito, meu Deus, Marco Antônio de novo, é isso. Aí quando a gente desencarnar, né? Eu fico imaginando aqui, abrindo um parênteses, né? As lutas que Chico Xavier não enfrentou para poder se manter fiel a Jesus. Nossa, não é? Porque teve uma hora, os biógrafos contam, que ele perguntou a Emmanuel, mas por que eu não posso casar? Eu me sinto tão só. E todo mundo diz, né, você não casou. O que você fez, Chico? Não casou, não teve filho, não tem neto. E aí o Emmanuel teria dito para ele, não, quando falarem isso, você disse, não, eu casei sim. Mas casei com quem, Emmanuel? Você casou com a doutrina espírita. Mas e filhos? Não, você teve também. Você teve os seus 400 e poucos livros psicografados. Mas neto, Emmanuel, nem neto eu tive. Eu tive neto. Teve. São as traduções para outros idiomas dos seus livros, são os seus netos. Então a gente vê que vida, né, que luta não travou esse missionário de Jesus por amor a Deus, por amor a Jesus e por amor ao próximo, porque ele deu a sua vida, né, durante a sua, ele deu a sua encarnação para consolar, para nos ajudar, porque olha só o quanto de ajuda nós recebemos através dos livros psicografados por ele, olha quanto aprendizado nós estamos fazendo. Prática é outra coisa, né? Mas o aprendizado está sendo realizado. A gente pode até ainda não conseguir, e não conseguimos mesmo, por enquanto, né? Praticar todos os ensinamentos que os espíritos nos enviaram através de Kardec, através de Chico Xavier, mas pelo menos a gente está armazenando esses conhecimentos, a gente está interessado em conhecer a verdade. Mas o que esse homem, né, lutou para vencer, porque ele não é um espírito puro, ele também tem as suas dificuldades, não são nada comparadas às nossas, mas tem, porque senão ele já era um espírito puro. Assim, a Teresa está falando do Chico, né, que a gente vivemos a honra de ter o mesmo século que ele, notoriamente, mas a gente pode lembrar também Allan Kardec, né, a gente leu alguns trechos aqui das dificuldades dele, né, muitas dificuldades, passou necessidades, e aí a grande Amélie Baudet, né, a sua fortaleza, nos ajudando o tempo todo, e morreu de tanto trabalhar, vamos dizer assim. O homem não parava, imagina que esse homem trabalhou. E são esses missionários que dão literalmente a vida para que a gente tenha algum ensinamento, né? Bom, estamos terminando mais um programa, né, Teresa? Isso. Hoje nós estudamos o capítulo 7 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fiquem com Deus. E hoje, como é dia 25 de dezembro, a gente deseja, né, é o que os Espíritos nos dizem, que a gente possa deixar Jesus nascer no nosso coração. Muita paz a todos. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa
Estudo das obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.